Olá, queridos alunos! A nossa aula de hoje é sobre os marcos legais que estruturam e organizam a educação brasileira. Ou seja, quais são as regulamentações, as legislações, os marcos legais que definem a organização do nosso país. A primeira legislação que nós precisamos ter em mente e que traz à tona uma discussão mais aprofundada sobre como deve se organizar a educação é a Lei 4.024 de 1961. Essa foi, portanto, a primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que norteou e organizou a educação brasileira. Até então, o que nós tínhamos era um conjunto de algumas constituições federais que apenas tratavam a educação de uma forma superficial. Portanto, em 1961, quando foi aprovada e sancionada a primeira LDB, foi o primeiro momento em que o Brasil teve um grande marco legal que estruturou e organizou a educação brasileira. Por que essa legislação foi criada? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que todas essas legislações, elas estão relacionadas ao contexto político, econômico, social da época em que elas são criadas. No caso da primeira LDB, ela foi criada no contexto do regime militar, ou seja, o momento em que queria se transformar o Brasil em uma grande potência econômica e, portanto, acreditava-se que seria através da educação que se conseguiria inculcar o pensamento militar na mente das pessoas. E isso seria feito, portanto, através da educação. Nesse momento, nesse contexto, cria-se uma Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional que vai nortear toda a educação brasileira com esse objetivo. Em seguida, nós tivemos duas outras grandes legislações que podem ser consideradas marcos legais da educação brasileira, que são a legislação 5.540 de 68 e a 5.692 de 1971. Algumas vezes, em alguns textos, nós encontramos essas legislações sendo consideradas também como LDBs. No entanto, elas não são LDBs, elas são legislações que alteram a primeira LDB, ou seja, a 4.024 de 61. Essas duas legislações, a de 68 e a de 71, elas foram apresentadas com objetivos diferentes. A 5.540 de 68, ela trouxe em sua ênfase a expansão do ensino superior. Por isso, ela é considerada como uma lei da reforma universitária. A legislação de 1971, ela já traz uma reforma para o ensino de primeiro e segundo graus. São legislações que vão alterar a 4.024 de 61, mas não podem ser consideradas como LDBs. Além dessas legislações, nós também podemos considerar como os marcos legais da educação brasileira a Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996, a 9.394. Essas legislações elas já são elaboradas em um outro contexto, diferente das legislações anteriores, uma vez que as legislações anteriores elas foram criadas em um contexto autoritário e desmobilizador. A Constituição Federal e a LDB, elas já são legislações que se apresentam no processo de abertura política, momento em que o país passava por um processo de redemocratização do Estado brasileiro. No mesmo ano de criação da LDB, ou seja, em 1996, nós também temos um outro marco legal que é a Emenda Constitucional número 14 de 96. Essa emenda ela dá suporte à criação da lei que vai trazer à tona o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, ou seja, o Fundef. 5 anos depois, nós tivemos no Brasil a aprovação do Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, no entanto, ele não foi aprovado conforme previsto pela sociedade. O Plano Nacional de Educação de 2001, ele deixa uma grande lacuna nos marcos regulatórios da educação brasileira. O PNE de 2001, ele não tem previsão de financiamento para as suas metas e os seus objetivos a serem alcançados. E isso inviabiliza a execução desse plano. Portanto, ele pode ser considerado como um dos marcos legais da educação brasileira, no entanto, ele tem um veto em relação à meta de financiamento da educação que impede a sua realização conforme previsto em lei.
No ano de 2006, nós tivemos então a aprovação da Emenda Constitucional 53. Essa emenda, ela vem em função do fim do Fundef e vai dar elementos para que seja criado o Fundeb, ou seja, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Diferentemente do Fundef, que durou 10 anos, de 96 a 2006, o Fundeb ele tem a duração também de 10 anos, no caso de 2006 até o ano de 2020, porém, ele está previsto para toda a educação básica. Essa seria, portanto, a grande diferença entre o Fundeb e o Fundef, uma vez que foi percebido que no Fundef a grande lacuna desse fundo era destinar recursos apenas para o ensino fundamental. Então, criou-se o Fundeb com a previsão de recursos para toda a educação básica. No entanto, a gente tem apenas um aumento de 5% de previsão dos recursos definidos para esse fundo, o que faz com que algumas críticas sejam geradas em torno dessa política. No ano de 2009, nós tivemos então a Emenda Constitucional 59 de 2009. Essa emenda ela tem na sua essência dois grandes marcos, dois grandes pontos considerados positivos. O primeiro deles é a extinção da DRU, conhecida como Desvinculação de Receitas da União. Outro ponto importante dessa emenda é a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos, ou seja, amplia-se o tempo de ensino considerado obrigatório no nosso país. Por fim, nós temos como um dos marcos legais da educação brasileira a aprovação do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado através da Lei 13.005 de 2014. O Plano Nacional de Educação de 2014, diferente do Plano de 2001, ele tem em uma de suas metas, na meta 20, a definição de recursos a serem investidos na educação brasileira. Então, qual é a importância de conhecer um pouco sobre esses marcos legais? Primeiro, saber que são eles que norteiam todas as políticas, todas as ações desenvolvidas na educação e compreender que todos eles são elaborados e formulados conforme o contexto vigente na época. Outra coisa que a gente precisa ter compreensão em relação a esses marcos é que eles são elaborados e aprovados em meio a lutas e reivindicações da sociedade. Eles não acontecem de uma forma natural e nem de uma forma linear, pelo contrário, eles são resultados de muitas discussões, de muitas reivindicações de setores interessados no setor educacional.